Salve, galera! Quem tá chegando para ver a gente, eu sou Dani Sampaio, tô aqui na Zona Sul de São Paulo, faço parte da Mãe na Roda, mas hoje a gente tá falando de um lugar muito particular, que é a Makota Terapia Ancestral, que é onde eu posso exercer e trabalhar junto das minhas iguais, o protagonismo das mulheres mais velhas, que não estão mais aqui, mas as suas práticas ancestrais foram colocadas como tecnologias do mercado. Então, para a gente falar não só das práticas integrativas, a gente falar sobre os conhecimentos e saberes das mulheres que vieram antes de nós, e como produtora também de cuidados, né, de medicinas que vão trazer para as mulheres o resgate de um lugar dentro delas, onde elas vão lembrar do cheiro do chá que a avó fez, ou da massa do pão ou do bolo, ou aquele encontro despretensioso onde a gente só quer fazer essa mulher se sentir querida. Então, apresentando a Makota Terapia Ancestral, que é um coletivo de mulheres que trazem os olhares e os pensamentos das suas avós, mas na caminhada nos tempos novos, né, onde a gente precisa nomear, enfrentar e se juntar para poder se curar das dores que a gente vive aí no mundo. E aí hoje eu quero trazer aqui uma mulher do meu afeto de muito tempo atrás, e a minha escolha pela presença dela aqui hoje é porque é uma mulher real, uma mãe, uma filha, uma doula, a Cláudia Adão, que vem lá da Zona Leste, e queria que você pudesse só se chegar e contar para nós quem é você, Cláudia? Nossa, que alegria estar aqui, Dani. Muito obrigada pelo convite. Que alegria que escutar. Eu estava aqui admirando. Nossa, como é ser essa vida? Que honra, né? Que oportunidade estar aqui na sua presença. Então, eu quero me apresentar, mas primeiro pedindo licença, né? Para quem veio antes de mim. Então, Dani, e pessoas que estão me ouvindo, eu sou a Cláudia Adão e eu sou filha da Margarida e do Cláudio. Eu sou neta da Alcina e do Antônio, da Anésia, do Rosalino. Sou bisneta da Isabel, da Benedita Eva, do Cipriano, do João Maria, da Margarida. E eu quero me apresentar também fazendo referência a todas essas pessoas que vieram antes de mim, que eu sei nominar, mas também as que eu não conheci, também as que eu não sei nominar. Quero fazer uma referência e pedir licença às forças que me acompanham, os pretos velhos, as pretas velhas, os caboclos, que me ensinam e que me inspiram. Então, com todas essas forças, eu chego aqui hoje, eu peço licença e me apresento como uma servidora da vida. Falando desses que me deram a vida, eu me coloco como Cláudia Adão, servidora da vida. E como eu sirvo a vida, né? Sendo mãe de Teresa, sendo doula, assistente social, pesquisadora, benzedeira, como minha avó, que me deu ramo e que me ensinou com 7 anos. Então, que bom que a gente se encontrou aqui para falar da vida. E aí, Cláudia, eu queria que você contasse um pouquinho do seu território. Porque como é ser essa mulher enorme, árvore, como eu sempre te vi, uma árvore enorme no seu território, né? Como é ser uma mulher de comunidade, como é ser uma mãe preta, uma mulher de axé, dentro da periferia? Nossa, é o meu lugar de partida, de nascimento, é a Zona Leste, a Vila da Lila. E é um bairro que fica ali naquela região da Penha, da Vila Matilde, e ele foi povoado tardiamente, né? E a minha avó, Alcina, que eu falei, meu avô Antônio, foram um dos primeiros moradores. Então, no bairro, a gente conhece todo mundo. Eu conto que eu vou na padaria, eles sabem como eu gosto do pão na chapa. Então, eu tenho a lembrança desse território que os meus avós foram praticamente os fundadores, onde o meu pai, Cláudio, ajudou a fundar uma escola de samba, que é a Flor de Vila da Lila, e onde eu e meu irmão fomos o mestre de sala e porta-bandeira até 2016.
é um território que a minha avó benzia, então eu tenho essa lembrança da casa dela cheia de criança para ser benzida, e eu ficava com ela muito tempo e ela pedia para eu pegar o ramo para ir lá benzer as crianças, né? Então eu tenho essa memória. Nesse território também eu vivi, né, com os meus pais, com meu companheiro Guinho, com meu irmão, né, até 2021, pari a minha filha Tereza na casa, né, que o meu avô ajudou a construir. Então, eu falo que vim desse lugar é um lugar que me compõe, que faz eu ser Cláudia, que eu conheço as pessoas, que eu brinquei, que eu frequentei a escola. Agora, nessa região também, eu participo da comunidade do Rosário dos Homens Pretos, né, que tem a igreja, que foi construída pela Irmandade de 1802, e a única em São Paulo que não foi destruída. Então, a gente faz festa, festeja os nossos ancestrais. Então, vir desse lugar me fortaleceu. Eu sempre conto uma história que a minha mãe, que trabalhava também no extremo leste, né, como servente escolar, ela chegava todos os dias e quase todos os dias ela trançava o meu cabelo. Então tem essa memória de sentar em casa, pôr o joelho na cabeça, pôr a cabeça no joelho da minha mãe, né, que cansada fazia aquelas tranças, essa lembrança de com esse cabelo ir para a escola, sofrer racismo, né? Porque é um estranhamento, não são só flores também, né? Mas o ensinamento de casa, falando, não, filha, esse é o seu cabelo. Você não vai ter vergonha de ser quem você é. Me fortaleceu, né? Então, com essas pessoas, eu aprendi a não ter vergonha de ser quem eu sou. Ser essa mulher preta, da Zona Leste, né? Filha dessas pessoas, que gosta de samba, que gosta de rezo, que gosta de macumba. Que gosta de viver, e de comida, de AG1. A gente faz lá no quintal da minha mãe, né, até hoje, festa, né, em junho, né, festa junina, e reúne todo mundo a isso, cada um traz para a gente celebrar, para a gente viver, para a gente estar junto, né. Então, isso celebrar fala muito de ser nossa vida. Eu te ouvindo falar, e aí eu sou filha de um relacionamento interracial, né? Minha mãe é uma mulher branca e meu pai é um homem preto retinto. E aí te ouvir falar e lembrar, né, de quando eu tinha que ficar longe da minha família preta, como era diferente o convívio. Então lá, essa comida, essa comunidade grande, esse samba, esse colo, esse rezo, esse canto, as galinhas, a natureza, o ramo, o batente da porta. E aí quando eu volto para São Paulo, assim, pro asfalto, e a gente perde essa doçura com o impacto do racismo, do estranhamento, né, que é de viver em duas famílias com duas culturas diferentes. Então, volto para uma casa que reproduz um padrão racista, de esse seu cabelo que lá eu poderia estar trançada, aqui não é tão bom, vamos cortar, né? Desse afeto que ele é arrancado. E quantas crianças de famílias interraciais que não conseguem entender o impacto do que é o racismo, do que é o afeto, do que é o pertencimento, do que é essa comunidade festiva, mas porque festeja a saúde, festeja a união, festeja o pertencimento, né? Então, tô colocando essa observação porque é uma coisa que demorou muito para eu defender, né? Que é o meu direito de estar contente porque os meus estão felizes. E que os meus, né? Se eu tomo do mundo aqui é uma família. Então, de ver muitas vezes como meu pai foi tratado, como a minha filha foi tratada por conta da pele, por conta do cabelo. E eu falei tudo isso para poder contar que pessoas pretas não parem como mulheres brancas. Pais pretos não nascem como pais brancos. Mães pretas não dão à luz. Tem seus bebês arrancados, né? Não é romantizado o nascimento de mulheres pretas, de pessoas pretas, de crianças pretas. E os pêsames que as mulheres brancas recebem quando parem crianças pretas, né? Minha mãe, por muito tempo, ia me levar na UBS e alguém perguntava: é adotada? É filha do seu marido com outra mulher? Ou é da empregada? Nunca olharam para minha mãe e deram a ela o título de mãe daquela criança preta.
ela sendo uma mulher branca. E do quanto hoje, trabalhando enquanto doula, trabalhar a parentalidade e essas questões raciais nos processos de parentalidade das famílias que nos procuram. A dificuldade que a gente tem de falar a mesma linguagem horizontal, de desejar uma boa hora para uma mulher e que isso seja enxergado da mesma maneira se ela for uma mulher branca ou uma mulher negra. Mesmo sabendo que a gente precisa ter mais atenção com as mulheres pretas. E aí, sabendo quem foi sua parteira, sua doula, né? Quem que é essa rede de apoio que a gente fica assim, ué, nasceu, damos graças, que a gente só recebe, né? A mensagem, olha, tá parida, Cláudia, a gente dá graças, a gente vai lá e agradece pelas irmãs que mesmo longe, a gente sabendo, fica contente da nossa rede estar viva, né, da irmã ser atravessada com saúde e segurança, de Tereza chegar aí pro colo com respeito. E aí eu queria que você contasse um pouquinho do que é o parto na periferia, do que é ser uma mãe na periferia, qual que é a sua perspectiva do que é isso, e quando que o colo é negado para as crianças pretas, inclusive, porque o rezo, o benzimento, eu lembro muito comum de muitas mulheres brancas virem procurar as benzedeiras pretas. Os afetos também. O cuidado. E aí a gente não recebe isso, né? De volta. Nossas crianças pretas, quando vão pedir aí um doce do Halloween, por exemplo, vamos colocar assim, né? Que é a cultura de lá. Não receber esse doce, não receber a medalha, sabe? Ficar de fora. Queria que você contextualizasse o seu território, o seu lugar, o que você faz hoje e por que é tão importante ter mulheres de afeto perto. Boa. Nossa, você falou mulheres de afeto, eu quero pegar um espaço para compartilhar um pouco da minha experiência de gestar em Maria Tereza, porque isso aconteceu na pandemia. E eu só acho que consegui ter um parto respeitoso, acolhedor, por conta da rede de apoio que se formou em torno de mim durante toda a gestação. E a Maiara e a Natália foram as minhas parteiras. Então, num tempo que a gente não recebia visita de ninguém, elas iam lá mensalmente, tomavam café comigo, conversavam. Eu, naquela época, a gente fez a escolha de ficarmos todos juntos no mesmo quintal. Então, tinha os meus pais, que são idosos, no quintal, eu e meu companheiro, meu irmão, meus sobrinhos. Então, essa rede da gente cozinhar juntos, né, da gente se proteger e se cuidar, da gente rezar junto, né, e das parteiras fazerem essa consulta maior, explicando o que ia acontecer, né, porque minha mãe no começo estava com medo, por mais que ela tenha sido filha de uma benzedeira e neta de uma parteira, ela ficou com receio. E eu lembro dela aí entendendo o processo, mas isso é natural, isso é nosso. Ela nasceu também na casa dela, né? Minha avó pariu em casa. Então eu tive um parto assim muito firme, muito assistido, um parto sem dor. E eu sei que foi assim porque foi todo um processo de me sentir cuidada e de me sentir apoiada. Mas eu sei também que a maioria das mulheres pretas da periferia não parem assim, né? Eu fiz o meu atendimento, por exemplo, o acompanhamento também na UBS, e lá eu nem me sentia à vontade para falar que eu ia parir em casa, porque era uma coisa muito estranha. E depois que souberam que eu parei, foi todo mundo lá, que aconteceu. Tipo assim, você não tem direito de parir em casa. Isso. Você não tem mesmo? Como assim você teve parteira em casa? 2 parteiras. Preta! Essa gente estuda? Isso me causou um estranhamento, questionamento. Foi lá a enfermeira, depois foi a agente de saúde, só faltou ir o médico da UBS lá para saber o que estava acontecendo. Eu falei, nossa, gente, não é um mundo de flores, né? As pessoas, isso é uma coisa que tinha que ser natural, as pessoas tinham que ter acesso a isso, e as mulheres não têm, elas não conhecem isso. Então, por que elas não conhecem? Né? Porque é negado esse conhecimento que é nosso. Aí eu vejo toda essa questão, né, do parto humanizado e da galera que faz diversos baseados nos nossos conhecimentos.
né? Falar escaldapé, e rezo, e massagem, né? E tudo isso, não, a gente que criou tudo isso. E é vendido, aí fazem cursos de benzimento, curso para fazer escaldapés, curso para fazer massagem, chantalo, um monte de coisa que a minha bisavó fazia, que são conhecimentos nossos. Mas essa galera vai lá, né, nesses lugares, monetiza. Capitaliza, cadê? Capitaliza isso. Senta lá com a parteira, lá tradicional bonitinha, só anotando lá e depois colocando numa linguagem que é vendável, né? Então isso para mim é muito sério, né? Isso é muito sério. Isso é apropriação, isso é racismo, epistemicídio. Epistemicídio é o que mais temos. O apagamento das mulheres e seus trabalhos. Então eu penso que nessas regiões periféricas, eu acho que é importante um movimento nosso de olhar para esses lugares e fazer uma recolha, sabe? Desses conhecimentos, formas da... É muito que vocês fazem você faz com Mãe na Roda, né? De sentar junto e falar, ó, isso que você traz é sabedoria, isso é importante, né? Importante para outra mulher. Para outra mulher, isso é vida, né? E algo que era tão natural pra gente foi nos tirado, né? Com o que é casa, que não é coisa nossa. Não é coisa nossa, essa verticalidade. Não é coisa nossa. Parir verticalmente é coisa nossa. Agora, esse poder, essa estrutura vertical que oprime e que te destitui do seu lugar de usuário, inclusive, que você não tem o seu direito de escolha. Você não pode simplesmente pensar assim, gostaria de parir na minha casa. Alguém vai dizer, com que dinheiro? Ou vai te dizer, você está louca? Você não ama seu bebê? E se? E a quantidade de e se's que impedem uma mulher de acreditar em si própria, de ter um parto sem dor. Quando você falou parto sem dor, eu tive minha primeira experiência de parto sem dor. Sem dor. Eu fui ao hospital porque eu tinha um sangramento, mas eu tava com 42 semanas e 2 dias. Eu consegui, em 30 minutos, com 9 centímetros de dilatação, ter uma episiotomia com meu bebê no braço. Em 30 minutos. Tudo isso aconteceu assim. Eu cheguei, tinha um sangramento, o toque, 9 centímetros, tira a roupa, põe a camisola, deita aqui. Moça, meu neném tá nascendo, minha perna tá abrindo. Ela não empurra. Não tem como. Como é que não empurra? Eu empurro e pego o neném. E sinto o bisturi. Pra ensinar 11 pessoas a fazer uma episiotomia. E em que corpo? Da mulher sem acompanhante. Qual mulher? De onde? Qual idade? Adolescente. Porque a gente precisa explicar que a adolescência vai até os 19 anos. Que as mulheres não estão prontas para ter um relacionamento. Que o que a gente faz é incentivar que elas sejam hipersexualizadas, vulnerabilizadas e principalmente quais? As nossas. As nossas iguais, né? Que são essas mulheres do abandono, são essas mulheres que lideram o número de mães solos. Então, não ter rede de apoio faz com que a gente tenha não só a pouca informação, mas nos desencoraja para buscar aquilo que é importante para a gente, que é nossa autonomia, protagonismo, pertencimento e informação, que faz com um fenômeno, inclusive, que é a usuária dizendo, não, vai ter toque com 28 semanas. Não, essa exigência que você está fazendo de eu tirar a roupa para você me avaliar, eu não tô sangrando, eu não tô em trabalho de parto, você não tem que fazer isso, né? Então, esse poder sobre o corpo da mulher e qual mulher? Aquela que tem menos informação. E onde ela tá? No território periférico. Então, como que é para você, como doula agora, olhar para sua comunidade e ver essa mazela extrema e pensar assim, eu sou só uma. E é óbvio que automaticamente a gente pensa, mas não tô só. Mas eu sou só uma. E o que é que vai funcionar aqui? A informação. E quem que vai replicar essa informação? Todo mundo. Então, o equipamento de cultura, ele tem que saber que tem
para quem ele vai encaminhar esse casal de adolescente que eles viram se conhecer aqui, estavam flertandinho e agora, olha só, essa família que vai nascer, que caracteriza que o olhar para esse casal de adolescente que acabou de se encontrar e vão ser pais, é que esse menino possa ser acolhido e informado para ser o pai que talvez ele não tenha tido, e essa garota que ela saiba ser cuidada, porque também não sabe o que é cuidado muitas vezes, e a informação. Então que eles sejam acolhidos, recebam a informação, que esse garoto tenha o direito de entrar na UBS nas consultas, que esse garoto tenha o direito de ouvir sobre os processos as partes do processo gestacional, para que ele esteja autônomo também na hora do nascimento do bebê, que é o filho dele. E é estranho a gente falar o filho dele para um menino de 16 anos. E a gente tem a tranquilidade. E eu fico desesperada todas as vezes que eu falo sobre adolescentes. Porque a gente vem de uma experiência de acolhimento de adolescentes. E o impacto é muito positivo. Porém, quando você não está fazendo, quando o projeto acaba, quando ninguém vai fazer esse papel que você estava fazendo, que você sabe que é importante, quem está fazendo? Ninguém está fazendo. E aí você que faz isso, que não recebe, não é remunerada, não é contratada, não te trazem para a soma dessa problemática que é nossa, né? Porque está no nosso território. Você só vê o número aumentando. As histórias se repetindo. A desassistência, porque muita gente se preocupa com o parto de uma mulher preta que pariu em casa. Vai todo mundo lá. Agora, lá onde tá os adolescentes, onde tá as escolas que a gente precisa fazer o trabalho de direito sexual e reprodutivo, de planejamento familiar com as mulheres do EJA, por que tudo isso é descolado? Nossa, interessante você falar isso, porque vai de encontro de como surgiu meu desejo de ser doula, né? Porque eu sou assistente social de formação. E eu trabalhava como assistente social numa creche em São Miguel Paulista, lá no extremo leste. O que eu observava nessa creche? Né, que muitas mães também, adolescentes, né, famílias, né, que as mães ou as avós são as chefes de família, e o desejo ali da gestão da assistente social na relação com essas pessoas era uma coisa instrutiva. Ó, essa criança está com piolho, essa criança só fica resfriada, você tem que conversar com essa mãe, você tem que ensinar como é que é. Eu falei, pera, gente, Oi. Não tenho que ensinar nada. Vamos escutar essas pessoas? Aí vinha a agente de saúde, a enfermeira, falou, olha, não tomou vacina tal. Então a assistente social tinha que ficar fiscalizando as famílias e obrigá-las a ir lá na UBS. E nessa época eu falei, então, vamos propor uma ação seguinte, vamos conversar e ver o que essas pessoas sabem. Porque, filha, eu não vou levar no hospital que tá com uma febre, porque eu sei que vai passar daqui a 3 dias, eu vou dar um banho molho em casa. Não vou levar no hospital e trazer o atestado como a diretora da creche quer. Eu falei, gente, vamos escutar, aprender como elas cuidam das suas crianças, o que faz sentido para elas. E a gente propôs uma coisa que era um chá da tarde. Então vinha as senhoras, vinham as mães, estavam as educadoras, avós, as mulheres lá, né, do posto de saúde. Vamos sentar e conversar, se conhecer, porque eu percebi que era um processo muito pesado para as mulheres, de culpabilização. Então você tem que dar conta dessa criança. E muitas mulheres estavam ali no puerpério, né, com várias questões rolando e tendo que dar conta de uma cobrança do equipamento de educação e de saúde que tem que dar um apoio e ser rede. E aí, com essa experiência, o convite é para a gente ser rede de verdade. E parte do pressuposto de não tratar outra pessoa como idiota. Sim, e nem oprimir essa pessoa. E aí eu contei essa história pequena, que para mim é um pouco de uma metáfora de como tem que ser as relações. A gente tem que parar de oprimir as pessoas, de tratá-las como idiotas, como se elas não tivessem conhecimento, e escutar delas o que elas sabem e como elas propõem resolver aquela situação, como a gente pode conversar sobre isso. Não é assistente social, a professora que sabe mais do que ela. Eu falo isso porque nessas relações, seja no hospital, na UBS, lá no equipamento de saúde, é uma coisa muito verticalizada. A gente não vê essas mulheres, especialmente até as adolescentes, como pessoas que sabem, que têm agência da própria vida. É sempre alguém que eu tenho que dar uma orientação, que eu tenho que ensinar o que fazer. Tá com dó.
tô com dó, e eu oprimo, e eu obrigo, e eu falo o que é melhor para essa pessoa, e isso não funciona. Infelizmente, a forma como a política pública de educação e saúde é aplicada vem desse pressuposto, entendeu? Por isso que não tem dado certo. Sim. E se a gente se propõe não se atar nesses espaços, o exercício é tentar mudar essa lógica. E sozinha a gente não faz isso. Então eu preciso me fortalecer com você, da Mãe da Roda, com uma cota, com grupos, para... É um outro rolê. Não dá para a gente estar reproduzindo isso, porque isso não funciona, e não está funcionando. Não. Num equipamento que a avó, eu atendi o nascimento da neta dela. Então, se a gente for em outro equipamento ali, a gente atendeu o nascimento de outra pessoa e outra pessoa que trabalha lá. E em outro equipamento, e é sobre isso, que todos os equipamentos estejam coligados, que estejam fundidos no trabalho de informar as pessoas que frequentam esses espaços. Então, aqui não cabe maternidade? Como não cabe a maternidade? O que é maternidade? É nutrir, é alimentar, é aquecer, que tem uma cozinha aqui desse lado. Então, a maternidade está em todo lugar. Quem são as mulheres que estão gestando os projetos? São mães que estão terceirizando sua maternidade, porque para eu estar aqui, tem alguém cuidando da minha filha. Tereza, tem alguém cuidando de Tereza. Para a gente exercer nossa potência, nosso protagonismo, nossa autonomia como mulher, a nossa maternidade precisa estar sendo acolhida e cuidada por outra mulher. No meu caso no seu eu imagino que você tenha, mas tem meu pai lá também, que é esse avô, mas ainda assim é direcionado às mulheres. Então, quando a gente terceiriza a nossa maternidade, porque é assim que as pessoas dizem pra gente quando a gente tá fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta, defendendo a nossa arte, né, defendendo o que a gente se propõe com um cerne a defender, né, que no meu caso os direitos sexuais e reprodutivos da periferia e a melhoria dos equipamentos e que todas as mulheres possam ter uma experiência positiva de nascimento. Então, de novo, a história da andorinha só não faz verão, né? Como que você pensa se relacionar entre mulheres, porque muitas das nossas amigas também já tiveram cesarianas por não acreditar no nosso próprio trabalho, por não acreditar naquela observação que a gente fez bem pontual sobre aquele determinado médico. E aí, nosso conhecimento, eu não sei porquê, se é o racismo, se é menosprezado pelos poucos seguidores que a gente tem nas redes, ou por a gente ser pouco instagramável, isso também não quer dizer que nosso trabalho, nosso conhecimento seja algo pequeno. Então, eu também vivo a frustração de muitas mulheres que eu tenho muito afeto e que gostaria de cuidar de todos, gostaria de ter uma casa para atendê-las, inclusive, que vão e terminam numa cesariana, terminam com uma esterectomia, terminam... Porque ainda assim dizem que o hospital, um parto hospitalar, um parto com uma equipe humanizada, vai ser a melhor coisa. Então, se a mulher não tem formação, se ela não tem protagonismo, se a gente não permite a autonomia dela de sentir, de conduzir seu próprio trabalho de parto, de se permitir ser atravessada, eu acho que tudo... A dolagem está aí. A pérola da dolagem é dizer para essa mulher que você destranca seu corpo por dentro. E você nos permite ver você acontecendo, sendo atravessada pelo seu bebê. Meu parto foi assim, tenho certeza que seu parto foi assim, porque destranca por dentro. Porque a gente tem que querer estar ali.
E não parirás com dor. Não dá para mim parirás com dor. Né? Não é da nossa cultura dar nome de dor para os filhos da gente. Não é. Né? A gente quer se permitir estar alegre e contente, cheio de graça. E deixar o bebê passar para cá. E precisa de muita maturidade aqui, muita confiança aqui e de muita gente que a gente ama ao redor, que a gente sente tranquila de estar perto. Então, desse lugar de pertencer para ser, porque a gente só pode ser mulher se a nossa comunidade estiver matrigestando lá a nossa criança, nossa casa, não é? Nossas outras relações. Como é para você hoje ser essa representante? Sabendo que a Tereza tá lá crescendo e que muitas vezes para você garantir o sustento, né, da nossa criança em casa, a gente precisa estar atendendo outras crianças. E aí continua a mesma coisa do sempre. Quando a gente não consegue trabalhar para nós, a gente tem que deixar a nossa criança com alguém para poder cuidar de outra mãe ou outra criança. Desse lugar que a gente está sempre fragmentada, quando a gente precisa sair do nosso território, da nossa comunidade, para conquistar. Eu, por mim, não saio da periferia para trabalhar. Eu quero ser contratada aqui. Eu posso dizer todos os lugares que não está acontecendo roda de gestante, onde eu poderia estar fazendo um trabalho e ter um projeto, onde a gente tem uma vulnerabilidade extrema que precisa ser assistida agora. Quais são as 2 favelas que nasceram e que não tem ninguém indo lá para fazer o trabalho? Mas ninguém quer me ouvir. Nossa, Dani, é bacana você falar isso e eu vou te responder assim, trazendo outras coisas, porque atualmente eu pesquiso sobre atuação de mulheres negras em coletivos das periferias. Nada é por acaso, né? Ancestralidade. E aí, para esse processo de pesquisa, eu fui falar com uma doula, com uma mulher que é agricultora urbana, ouvi a fala de uma mulher que era mãe de santo e benzedeira e uma que é educadora social. Então são mulheres que estão lá nesse trabalho de formiguinha, escondidinha, lá no extremo leste, mobilizando toda a sua comunidade, que não estão lá no Instagram, não. Entendeu? Nem no Facebook, que não tem 2.000 seguidores, mas estão lá fazendo o seu trabalho e não estão fazendo o seu trabalho sozinho. E são mulheres como essas que fazem essa cidade acontecer. E foi muito interessante a forma como nasceu essa pesquisa, porque como assistente social, eu pesquisava sobre o extermínio da juventude negra. Eu trabalhava num lugar que eu encontrava com jovens negros assassinados na rua. E isso me fez querer entender, porque em alguns lugares da cidade isso acontece. O que eu posso fazer para... Qual é a minha contribuição, além de ficar indignada, puta e chorando, né? Uhum. E depois que eu terminei esse processo de pesquisa, um grupo que trabalhava num projeto de varreção de rua falou para mim que o trabalho deles ajudava a diminuir o extermínio da juventude negra. Falei, porque a gente pinta a praça, a gente ilumina, então os meninos vão lá, eles brincam, a polícia não vai lá dar esculacho, não tem ponto de droga. E aí eu comecei a pensar que há muito tempo são criadas formas de nos exterminar, está aí a necropolítica, né? Uhum. Mas há muito tempo a gente vem criando resistência, especialmente pelas mulheres pretas, e isso não tem visibilidade. Então eu tive um processo importante de entender por que a morte acontece, de denunciar, de conversar com as pessoas sobre isso, mas, como eu te falei no começo, sendo uma servidora da vida, me vem esse chamado, e venho junto com o meu processo de formação em doula. Que aí eu comecei a acessar esses conhecimentos da minha avó, das bisavós, das mulheres que estão ali onde estão matando, elas estão criando vida. Tem o filho assassinado e estão lá no coletivo, pedindo para que outros meninos e meninas não sejam assassinados. E aí eu falei, nossa, gente, eu preciso entender mais isso. E aí nesse processo de pesquisa eu comecei a voltar para a minha história, que você falou para falar de mim, né? De como a Cláudia foi formada, que outras pessoas colaboraram na minha formação,
deu ali de madrugada, saindo com a minha mãe e com o meu irmão pequeno, indo lá pra cidade de Tiradentes, onde ela trabalhava, das minhas tias me olhando, já dançando na escola de samba, da minha mãe vendendo acarajé, como esses grupos, essas coisas vão fazendo, e a partir dessa experiência eu fui chegando e valorizando e olhando para a experiência dessas outras mulheres, para dizer que a gente faz a cidade, que a gente mobiliza conhecimento e que a gente não tem a visibilidade, isso acontece há muito tempo. Aí eu fico pensando nessas coisas, será que a gente quer a visibilidade dessas pessoas? Como a gente pode estar junto, aprendendo com essas que elas estão fazendo? Eu conversei com a Helena, que tá lá no Mulheres do Gal, era um terreno baldio que elas transformaram num viveiro e vende produto orgânico para toda a comunidade, né? Tem a Dayana lá com o pessoal do Varre Vila lá em Ermelino, que ela faz sarau, faz um monte de coisa bacana naquele território, né? Tem Edi, acho que você conhece, que tá lá no cordão da Micaela. Aqui no Embu. Aqui no Embu, e tá somando, e tá criando, e tá fazendo um monte de coisa. E esse lugar que é de cuidado, que é de potência, que é de compartilhar, é um lugar de cuidado diferente desse que eles querem nos colocar. Sim. Como só as cuidadoras que estão lá sendo, não, é um trampo, mas sendo as babás, as domésticas, reproduzindo. O cuidado que eles querem receber. Que eles querem receber, é um cuidado pra gente. E isso essas mulheres não criaram, elas mobilizam saberes ancestrais a partir daí. É o jeito que a avó, que a bisa, que a tatara, e chegou até que eu tô usando sem até saber de onde venho. Mas tem uma cosmovisão, é de um outro lugar que a gente fala. Tá no eu mesmo. Tá. No eu cobrando. Eu te permito que vá no seu DNA para que você se descubra, para você botar em prática. Para você se perceber. Porque o meu pai às vezes diz que ele é moreno. Aí eu imprenso ele, fala, mas pai, por que um homem retinto vai se denominar moreno? Para não ofender os outros. Então assim, eu acho que a gente já não tem mais medo de ofender ninguém. E mais que isso, a gente sabe que a gente sendo a gente tá deixando de ofender os nossos, né? Porque ontem meu pai não pôde ser ele tem medo de ser ele tem medo de dizer que ele é um homem preto, ele vai morrer com medo de dizer que ele é um homem preto, porque agora ele já tem Alzheimer, então agora a gente não tem mais como arrumar. Mas eu não posso esquecer de tudo que o meu pai viveu, de tudo que a ele foi negado, da morte da minha avó aos 50, depois de ter parido muitos, amamentado vários outros. Então, a minha outra avó, depois de ter 4 filhos, escolher quantos bebês quer ter, quanto tempo quer criá-los, quanto tempo quer amamentá-los, ou não vai amamentá-los para não cair os peitos. Então, ser criada por 2 culturas distintas, poderia performar qualquer uma delas a qualquer momento, mas eu não consigo, porque quando olham para mim, sabem que eu não sou daquele time lá. Então, eu não consigo performar. E para eu performar, eu vou ter que fazer o que eles querem, que é sambar e me disponibilizar para como eles quiserem me corromper. E não tem mais. A gente não quer mais isso. A gente não precisa mais disso. E a gente tem que fortalecer essa casa de mulheres, que é metafórica aqui, né? Que vai se construindo, que um dia vai ser um castelo, talvez. Um grande castelo, com muros baixos, seguros, sabe? Que ninguém precisa pular, que todo mundo pode vir e receber o que a gente tem aqui de bom grado para dar. Mas é só isso, sem roubar a gente, sem apagar a gente, sem silenciar a gente, sem invalidar a gente. Você me falando isso, me vem uma imagem da gente confiar na gente. Sim. Também, né? Ter esse ambiente pra gente se sentir bem, se sentir segura, né? Sim. E de trocar, né? A gente tá falando de segredos, né? De confiar, eu posso te falar isso, né? Sim, isso é nosso, Isso né? é nosso. Você falou que segredos,
A minha avó, quando morreu, a avó Cina, ela deixou uma garrafada com várias ervas que a gente usava, né, para doer ali, para passar, para fechar o corpo. E aí, alguns anos atrás, eu perguntei para minha mãe o que tinha naquela garrafa de ervas. E minha mãe não sabia, porque eu queria fazer uma igual. Aí eu falei, nossa, mãe, a gente não sabe, a avó foi embora, a gente não sabe. E a gente começou um processo de perguntar para as pessoas que conviveram com ela, o que ela colocava, e entrou no processo de descobrir o que tem na garrafa da avó. E eu, de novo, uma metáfora de como a gente também pode se relacionar, né? De descobrir o que tem nessas garrafas, nesses conhecimentos que as nossas antigas nos deixaram, e sentar juntas, né? E colher, e compartilhar, e co-criar a nossa garrafa. E uma garrafa que todas nós saibamos o que tem dentro. Sabe? E que a gente não tenha medo de usar essa medicina. Sim. Eu acho que também tem muitas mulheres que foram destituídas de ser quem poderiam ser. Sim. Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do terminal Campo Limpo. Chega mais! E aí, eu queria que a gente pudesse... Esse negócio é um tipo de coisa que, assim, eu tô num grau de satisfação e empolgação e o microfone me atrapalha. Do lugar de muitas mulheres que não puderam ver no espelho quem são. E não puderam valorizar de onde vieram. Eu tô falando aqui de mulheres pretas que não sabem de onde vieram, que não sabem que suas mães foram colonizadas de outra maneira e que tiraram delas esse pertencimento do colher, do plantar, do fazer e colocaram o servir de outro lugar, que não é esse que a gente tem, né? Do meu cerne é o que eu sirvo, como eu oferto, né? Como isso é servido, né? E tem mulheres que não puderam mesmo. Até tinham isso que a gente tem, da curiosidade do que tem na garrafa, mas essa garrafa foi demonizada. Então, essas nossas irmãs mesmo, que precisam desse conhecimento que a gente tem, porque, enfim, a pele, a nossa, né? As coisas que são para nós, que a gente vai produzindo, os nossos ungüentos, emplastros, não vão acessar esse conhecimento. Não vão acessar essa cura específica. Todo mundo pode manipular, até aí a indústria está manipulando remédio até hoje. Mas, sabe, uma vez minha irmã tinha uma bronquite, muito bronquite. E aí a gente ia para todo canto para curar a bronquite. Até o dia que a gente foi na casa de uma mulher específica, que ela entendia de bronquite. Então agora ela não vai ter mais bronquite. Para ela não ter mais bronquite, você tem que parar de brigar com ela. Pronto. Porque era uma mulher branca que contou para ela que a medicina que a filha dela precisava receber era menos opressão.
mais liberdade. Deixa pôr o pé no chão. Briga menos, cerceia menos. Então, muitas mulheres não vão receber, não vão deitar numa cama de ervas, porque foi demonizado o nosso conhecimento ancestral, nossa forma de celebrar, nossa forma de se olhar e de se reconhecer e pertencer. Porque a gente tem que ser a gente não, eu não sei, eu não tenho tanta preocupação assim. Qualquer coisa eu amarro um pano na cabeça. Eu vou descalço. Eu vou de chinelo. A gente só vai, porque o que importa é estar aqui. Tá aqui. No meu saber, né, quando a gente vai lá cuidar, prestar condolências, ou atender nossa irmã que tá parida e tá cabisbaixa, ou a amamentação não tá dando certo, a gente não vai como técnica. A gente só vai, inclusive, porque a gente sabe que ninguém vai. Eu tô indo porque se eu não for, vai que ninguém foi. E essa mulher vai ficar abandonada, sozinha. Então a gente tem muita coisa pra fazer, muita garrafa pra ler. Lá em casa tem umas 5 pra você descobrir o que tem dentro. A medicina que a Macota produz, por exemplo, né? Eu e Mariana, a gente estudou na mesma escola. A gente não sabia, a gente estudou naturopatia na mesma escola e a gente não se conhecia. Então, assim, tava todo mundo tentando saber de onde que veio. Tava todo mundo tentando saber o que é isso que me dá esse... Isso que me move, que me esquenta a carne, que fala assim, não, é isso aqui que eu gosto de fazer. Eu sei fazer isso, eu sei manipular isso. Eu conheço essa planta. Eu lembro dessa planta. Eu sei que tem espinho. Eu sei como tira. Então, tudo isso que a gente vai ouvindo ao longo da vida e que andando no asfalto, todo mundo te obriga a esquecer. Que isso não é importante. Você não vai na escola no primeiro ano levar a planta que você tem em casa. Cada um traz a sua planta. Cada um traz uma foto dos seus avós. Cada um conta a origem de onde veio. Não tem essa aula. Nossa, você me falando assim, me chega como um processo de relembrar, né? De escutar a nossa intuição, dar espaço para essas vozes ancestrais falarem. Sim. Falarem na gente, né? Isso que eu tô falando não é nada técnico, né? Mas é muito real mesmo da gente parar, assim, se integrar e ouvir, né? O que essas ancestrais têm a nos ensinar, né? E é difícil ouvir no meio desse monte de ruído, assim, desse asfalto quente, né? Desse ar poluído, né? Dessa urgência do ônibus lotado, né? Do lugar. Tipo, vê que doido, todo mundo correndo, todo mundo igual, correndo para ter o seu lugar, uma coisa coletiva. O seu lugar no meio do coletivo. Como a gente lembrar juntas o que é realmente importante, né? Porque eu percebo que às vezes a gente quer tentar ser essas pessoas. Sim, o futuro ancestral. Todo mundo gosta de usar essa frase. Vai ser. Se a gente conseguir acabar com o genocídio dessa população, sim, né? Quando as pessoas souberem que a África não é um país. Todo mundo saber, por exemplo. Não se trata de uma camiseta e de um slogan, o que você diz, né? Mas não, é da gente falar das comunidades indígenas e quilombolas, dos saberes das mulheres, né? Lembra, a gente se conheceu especificamente num ritual com a dona Francisquinha, que é uma mais velha da cultura dela, e o quanto de amor, afeto e respeito ela tinha para nossa ancestralidade, assim como a de Shone, que é uma mulher que eu fui encontrar em Brasília agora, e quando eu bati o olho nela, eu lembrei de você, daquele dia, e de tudo que a gente viveu. Então, mulheres de outras culturas, que sabem, porque defendem a mesma coisa, fazem o enfrentamento do genocídio, do epistemicídio, fazem o enfrentamento pela vida das suas crianças, pelo direito à alimentação. Então, assim, quando a gente... É óbvio que tem todo mundo em várias classes, mas nossa população, ela tá na base da pirâmide ainda. Nós não temos pessoas pretas milionárias. Se temos, não são tantas. Entendeu? E não tá na mão delas salvar a gente.
Mas tá na mão delas também dar esse espaço para voz, para atuação, para expansão, para cocriação, para difusão, né? Para introjetar essa informação ou para provocar pessoas para olhar para essas iniciativas e fortalecer. Mas que antes disso a gente se fortaleça, se reconheça, se reconstrua e nos proteja, porque é isso que vai fazer a gente se proteger, né? Eu falei por muito tempo que eu não aguento mais ser um lugar de mãe solo. Mas ora, bolas, eu sou uma mãe solo. É que revitimizar, reviver a dor, reviver o luto. Cada vez que a gente vai lá levantar uma mulher, não tem como a gente não lembrar de tudo que atravessou a gente. De todas as vezes que a gente não foi amada. Então, se defender, se posicionar, isso é autoamor. Isso é protagonismo. Isso é autonomia. Isso é eu contente com o meu corpinho e com o que a minha cabeça pensa. E saber que vovó não tá triste comigo. Que vovó não sabia essas palavras que hoje minha boca fala. Que eu sou a evolução da vovó, inclusive. Entendeu? Que ela só poderia até ali. E que eu posso ir muito longe porque tem Maria pra caminhar em cima da onde eu passei. E mais além. Assim como Tereza. Qual é esse lugar para as nossas filhas pretas? A gente sabendo tudo que aconteceu com a gente. Qual que é esse papel de doula? Não é esse papel de quem ensina fases do trabalho de parto. Não é esse papel que fala sobre não comer açúcar. Como trazer essa doçura para a existência, permanência. Né? Essa casa, esse corpo, esse templo. Como que a gente adoça uma mulher com a xícara de chá sem açúcar? Como que a gente faz essa alquimia de ir embora com alguém com a cabeça erguida? Então, eu trouxe hoje você para falar, né, porque a gente teve aqui. A Elisa apresentou uma obstetriz, Mari trouxe de convidada uma ginecologista obstetra, e eu escolhi uma mulher mãe doula. E o meu sonho, quero te dizer, que era ser assistente social. Olha! Toda semana eu falo, acho que eu vou fazer assistência social, porque eu preciso aprender a dar uns nomes diferentes. Tem alguma coisa que eu não peguei porque eu não fui pra escola. Poxa, Dani, isso de ser assistente social e também ser doula, como assistente social, eu era muito sensível a escutar verdadeiramente as pessoas e o que elas precisavam. E juntas a gente escolheu o melhor encaminhamento, né? Uhum. Tem a ver com a doulagem, né? De trazer informações, mas também de estar do lado, de escutar o que aquela pessoa precisa, que estratégias ela está pensando para sair daquela situação, de colaborar para acessar direitos, né? Então, como assistente social, eu tenho, né, esse trabalho. E tem tudo a ver com a doulagem, porque quando eu estou diante de uma mulher é isso, né? É uma escuta real, né? O que você precisa, né? Como você está se sentindo, né? De ser uma comadre, uma parceira. Olha, eu conheço tal coisa, eu acho que isso é importante. Como chega isso para você? Você apresenta. Como você apresenta, como você serve, né? Que etiqueta é essa, né? Porque é isso. Como você serve isso? Como a informação? Por exemplo, se eu disser assim, olha, é importante que você observe que em qualquer momento vai abrir o campo de episiotomia e aí você tem que dizer não. O que é o campo de episiotomia? Jamais vou dizer isso. Eu vou dizer, olha, na hora do seu trabalho de parto, aqui fora não tem nada para você ver. Tá tudo dentro de você. Então, se você não quiser abrir o olho, não precisa. Porque olhar aqui é se distrair do que você sente, do que você pensa. É colocar coisas no meio do caminho do bebê. Então você olha para dentro, respira e deixa o seu corpo acontecer. Porque não tem como eu vender uma prática inadequada no subconsciente de uma irmã que a vida inteira foi oprimida, violentada, chantageada. Eu também estou chantageando ela, eu estou colocando a sugestão de chantagem.
Diferente de fortalecer a ancestralidade, fortalecer a espiritualidade dela, proporcionar que várias mulheres da confiança dela possam olhar no olho dela e dizer assim: você pode, a gente está com você, a gente acredita, você é forte, né? Mas também essa irmã que vai deixar os fatos ferrosos, a irmã que vai fazer o controle todo dia de pressão, a irmã que vai ver o edema e vai fazer o escaldapés, né? Não é nada assim, é despertar dentro dessas mulheres a importância daquela informação e daquele cuidado fragmentado, coletivamente. Todo mundo dá uma colherada do que tem. Isso é cocriação, é isso, sobre isso que eu tô falando. E é isso que eu quero, que a gente possa ter um lugar onde essas mulheres podem encontrar conforto, informação e pertença. E sabe que, na minha experiência, eu dolei, a maioria das mulheres foram mulheres pretas. E às vezes só a minha presença já era esse conforto, que é alguém como eu. Então ela sabe de onde estou vindo. Como eu, que nasci aqui na periferia. Então quando a gente tem uma doula preta... A gente tem outro jeito ali de falar, né? A gente tem outro jeito entre a gente, né? Que não vai, no caso, usar aquela linguagem super técnica, que afasta para colocar eu num lugar que eu sou... Não sou superior, nós manas. Exatamente, a gente tá junto. Então estamos juntos. É diferente. Sim. E agora eu queria te pedir para você olhar para aquela câmera e dizer assim, vou fazer uma pergunta, né? O que você sentiu na hora que a Tereza te atravessou? Quando o bebê atravessa uma mulher preta, o que ela sente? Nossa, nunca ninguém me perguntou isso. E eu não sei se eu já pensei sobre isso, Dani. Então fecha o olho. Eu vou fechar o olho. Respira fundo, bem profundo. Como eu fiz, você falou de fechar o olho no meu trabalho de parto, eu fiquei a maior parte do tempo com o olho fechado. Eu me senti solta. Eu me senti livre. E eu me senti muito capaz e muito forte e bonita. E a primeira vez que eu falo isso, mas foi a primeira vez que eu me senti tudo isso num momento só. E aí, eu ali de 4, fazendo aquela força e sentindo a Tereza descer, quente. Aí eu abro os olhos e da minha frente tava a Natália, que foi uma das parteiras. E ela fez assim com a cabeça, ela tá chegando. Ela, vem, minha filha. E a Tereza escorregou, empelicada, na mão da Maiara, da minha parteira, que depois passou pro Guinho. E aí elas abriram a janela, a minha doula Pamela, e tava lá o meu pai, a minha mãe e meu irmão sorrindo e chorando. E eu também. E aí a gente se sentiu em casa. Damos graças, é sobre isso. É assim que mulheres pretas, e todas as mulheres, mas sobretudo as mulheres pretas, precisam parir. Assistidas, autônomas, protagonistas, pertencentes, inteiras. Quero te agradecer por poder contar assim, em primeira mão e por poder fazer a primeira vez a pergunta deste teor. Agradecer por você dividir isso. Agradecer por você aceitar ter vindo. Agradecer
para toda a egrégora que conseguiu fazer eu trocar o mês, eu deixar para um período e você ter essa data, a sua chegança, desde a primeira vez, essa árvore está do lado da minha árvore, e mesmo sendo árvores diferentes, estamos fincadas na mesma terra pertencentes. Quero te dizer que é sobre isso, nós estamos aqui para plantar, para regar, para colher também. Eu quero que a sua experiência de parto, assim como a minha, muitas outras das nossas possam viver sem interferências, sem intervenções, com informação, com apoio, com pertencimento, com protagonismo. Que todas as mulheres possam sentir seus bebês escorregando com prazer, sem culpa. E eu quero te agradecer, eu quero sair daqui, largar o microfone e te dar um abraço. Mas aí eu vou pedir para você contar aonde as pessoas te acham, como as pessoas te procuram. E aí a gente já se abraça depois disso. E também como muito obrigada por ter aceitado, muito agradecida por ter aceitado, é muito importante, nada por acaso. Acho que tem 7 anos, eu acho que a gente não se vê quase. Ou vai fazer. Foi bem, acho que foi em 2017, né? Tava bem no começo da doulagem. E aí eu lembro de você, né, da Mari, falei, a Dani é uma grande mestra mesmo, né? E eu me sentia naquele dia também tão acolhida ali por você, tão inspirada, né? Então, eu quero saudar suas forças, né? Essa mulher que você é, a força, né, das que te acompanham, que te dê muita inspiração, muita luz nesse caminho, né? Que às vezes é difícil, né, Dani? É árduo, né? Mas você possa encontrar muita água fresca para se refazer. Muito apoio, muito abraço. E eu quero caminhar com vocês, viu? Mesmo. Agora é a hora que eu desmaio. Não, tá tudo certo. É isso mesmo que a gente quer. É essa chegança. Nada é por acaso mesmo. Tô muito contente. A gente vai selar esse azeite e encher esse jarro por nós, pelas nossas, por quem veio antes de nós e por aquelas que precisam do que a gente carrega. Porque é preciso estar presente, às vezes só presente, para que outra mulher acredite que ela merece ser olhada. Eu vejo você, sou muito grata. Muito grata. Quero que as nossas meninas cresçam juntas, umas irmãs mais velhas das outras. Que a gente possa deixar uma comunidade segura, caso a gente falte. Que a gente comece a pensar nas nossas reservas e como vamos envelhecer, inclusive. Me preocupo muito como vamos envelhecer. Nós todas. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Eu não tenho rede social, assim, mas eu faço cosméticos naturais também. Então tem o @Rosalina_Nutri. E vocês podem me encontrar por lá. Ou na Macota. Ou na Macota, eu ia falar isso. Eu acho que até lá vocês já podem mandar uma mensagem lá no direct da Macota por terapia ancestral. E aí acho que a gente termina por aqui, porque eu quero muito abraçar essa mulher, mas não corta não, que eu quero que o abraço entre aqui no registro do podcast. Por favor. Deixa eu te abraçar direito. Assim. Muito grande. Que a nossa mãe do amor nos abençoe. Assim seja. Muitas chicas velhas. Deixa eu ensinar uma coisa que eu aprendi ontem. É uma brincadeirinha. Com a sua mão esquerda, você toca o seu peito e depois a sua mente. E aí a gente torna a mão aqui, depois a gente toca uma na outra. A mão esquerda? Essa aqui. É isso. Essa você toca o peito? Isso. E aqui. Vai. Assim, assim. Sim. Aí a gente traz a mão aqui de novo. E aí eu toco aí.
Toca aí. Nossa. E a gente traz aqui de novo. Porque a gente não brinca mais como antigamente. Agora a gente brinca diferente. E aí por isso chamam a gente de feiticeira. Muito obrigada por ter vindo, gente. Isso aqui é muito bacana.